Esse vídeo é para contar a minha experiência de como foi que eu conheci o Espírito Santo, como foi que começou o meu relacionamento com o Espírito Santo. Esse vídeo não tem nada a ver sobre mim, porque se dependesse só de mim, eu não tinha chegado, não estava, onde eu estou hoje, não tinha progredido o quanto eu progredi. Se não fosse o Espírito Santo, nada disso estaria acontecendo. O objetivo desse vídeo é para te inspirar a querer mais de Deus, a se aprofundar mais no seu relacionamento com o Espírito Santo. Aqui no canal já tem um vídeo onde eu falo sobre como eu conheci Jesus. Vou deixar no card e na descrição para você conferir. E com o Espírito Santo foi a mesma coisa, né? Apesar de ter crescido em uma igreja evangélica, eu já tinha ouvido falar do Espírito Santo, mas eu não tinha relacionamento profundo com o Espírito Santo. Assim, eu sei que existe o Espírito Santo, existe o batismo com o Espírito Santo, mas eu ainda não tinha sido batizado com o Espírito Santo, eu não tinha um relacionamento com o Espírito Santo. Existe o Espírito Santo? Existe, né? Na minha cabeça, na teoria existia, mas na prática, no meu dia a dia, eu não tinha relacionamento, eu não perguntava nada, eu tomava as minhas próprias decisões. Na Bíblia, em João, está escrito, deixa eu conferir aqui, João 15, está escrito que o Espírito Santo, ele nos guiará. E no meu dia a dia eu não perguntava nada com o Espírito Santo, não. Eu tomava minhas próprias decisões, tanto é que eu quebrei bastante a cara e tomei bastante decisões erradas, precipitadas, porque eu não conhecia o Espírito Santo de verdade e além de não conhecer, não tinha relacionamento, não pedia direção, nada. E tudo começou quando, na verdade, tudo começou com um desejo de conhecer o Espírito Santo, de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Quando eu via alguns testemunhos das pessoas, eu pensava, será que um dia, eu vou ter uma experiência assim? Tipo, eu só pensava, nunca cheguei a pronunciar isso, nunca cheguei a falar. Eu pensava assim, eu sonhava assim, quando eu escutava alguém falando as experiências do Espírito Santo, eu desejava, na minha mente, eu queria também ter essa experiência, passar por essa experiência, conhecer o Espírito Santo. E aí, até então, isso era só um sonho, na minha mente, eu achava que nunca ia acontecer. Mas aí, um certo dia eu conheci, uma moça me indicou um livro sobre o Espírito Santo. Eu acho que é Yasmin, eu não tô lembrando mais o nome dela. Mas ela falou sobre esse livro, Bom Dia Espírito Santo. Tem gente que recomenda esse livro, tem gente que não. No meu caso, foi muito bom eu ter lido esse livro. Eu li esse livro e aí, nesse livro o autor fala sobre você acordar e dar bom dia Espírito Santo e tudo mais. E foi assim que começou o meu relacionamento com o Espírito Santo. Eu acordava, nessa época eu ainda não tinha filhos, então eu acordava mais tranquila, já não ia acordando e pulando da cama para poder atender o filho. E eu acordava e dava bom dia Espírito Santo. No outro dia acordava, bom dia Espírito Santo, nada mais que isso. Até que o Espírito Santo, ele foi ocupando ali um lugarzinho no meu coração, ocupando ali um espaço que era para ser já dele, só que não era. E aí ele foi transformando. Eu fui desejando ter mais. Peraí. Primeiro, antes de querer ter mais do Espírito Santo, eu dava bom dia ao Espírito Santo, mas eu continuava tomando as minhas próprias decisões. Eu continuava vivendo a minha vida e o que tinha mudado é que quando eu acordava, eu dava bom dia ao Espírito Santo. Até aí, muito simples, né? Só que as coisas foram acontecendo e eu fui me afundando cada vez mais. Eu tomava minha decisão, eu tomava as minhas próprias decisões, eu vivia a minha vida. Nessa época eu estava afastada de Deus ainda, afastada da igreja. E aí eu dava bom dia ao Espírito Santo, mas vivia a minha vida normal. E aí eu cheguei no meu fundo do poço, e aí quando a gente chega no fundo do poço, que a gente conhece a verdade, o que a gente faz? A gente volta para Deus e pede ajuda, né? Eu já falei aqui no canal sobre depressão e foi um momento bem difícil,
Foi nesse momento que eu comecei a perguntar para Deus se isso era espiritual, se não era. E aí eu lembro que eu comecei a orar. E aí o Espírito Santo foi ganhando espaço, né? Ele foi conquistando espaço, porque ele não é como inimigo que já chega invadindo. Ele tá ali, né? Bate na porta. Se você dá espaço para ele, se você falar que ele pode entrar, beleza, ele entra e faz a obra perfeita e completa. E aí foi assim comigo, né? Eu comecei a me interessar mais pela minha vida espiritual. Eu comecei a me aprofundar mais na minha vida, assim. Eu comecei a me aprofundar mais, assim, em estudos, a ler livros e a querer mais mudar a minha vida espiritual. Eu percebi que eu precisava urgentemente mudar essa parte, porque o inimigo já tinha ganhado muito território, já tinha ganhado muito espaço na minha vida e eu estava vivendo o resultado disso. Então eu comecei a buscar mais de Deus, a buscar mais o Espírito Santo, a querer saber mais o que estava acontecendo na minha vida, o que eu precisava mudar. E foi assim, né? Eu tive algumas experiências, vou contar isso em outro vídeo, para esse vídeo não ficar longo, mas em resumo foi assim que eu conheci o Espírito Santo. Hoje eu tenho um relacionamento mais íntimo com o Espírito Santo. É claro que ainda não está perfeito, pode melhorar. A nossa vida com Deus, ela nunca vai estar perfeita. A gente sempre pode alcançar níveis maiores, a gente sempre pode mergulhar mais fundo e conhecer mais de Deus, buscar mais de Deus, né? Então é isso. Comecei dessa forma, né? Tendo um sonho, tendo um desejo no meu coração. Daí eu conheci esse livro, eu li o livro e comecei a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Todo relacionamento, para ser duradouro, para crescer, para dar certo, a gente precisa investir um tempo nele. Então, para você que também deseja ter um relacionamento com o Espírito Santo, eu quero deixar algumas dicas aqui para você. Primeiro, você precisa querer se relacionar com ele, porque se só ele quer relacionar com você e você não quer, não combina, não dá certo. Imagina você com outra pessoa aqui do seu lado querendo relacionar com você e você não quer. Não tem como dar certo. Os dois têm que querer. O Espírito Santo já quer ter esse relacionamento com você. Agora você precisa dizer para ele que você também quer. Você precisa ter esse desejo no seu coração e você precisa buscar esse relacionamento, né? Outra dica é você passar tempo com o Espírito Santo. Se você quer se relacionar com o Espírito Santo, mas continua aí vivendo o seu dia normal, como se o Espírito Santo não existisse, também não vai funcionar. Se você quer ter um relacionamento profundo com a pessoa, se você quer conhecer mais de uma pessoa, você precisa disponibilizar tempo para essa pessoa, você precisa sentar com essa pessoa, conversar com ela e dar um voto de confiança para ela, né? Porque no início você não conhece e você vai disponibilizando seu tempo, passa tempo, conversa, confia, né? Quanto mais você conversa, mais você confia nessa pessoa. Com o Espírito Santo é a mesma coisa. Você vai passando tempo, você vai conversando, assim, você vai falando coisas mais profundas, ele já conhece sobre a sua vida, mas você vai tendo a liberdade de falar, né? Mais coisas da sua vida. Enfim, quanto mais tempo você passa com o Espírito Santo, mais o seu relacionamento ele vai aumentando. A terceira dica é você dar tempo, né? Porque se você fala bom dia Espírito Santo hoje, não queira que o seu relacionamento com o Espírito Santo esteja maravilhosamente bem, um relacionamento profundo, uma amizade profunda, amanhã ou daqui uma semana. Não. Acontece que você precisa levar tempo nos seus relacionamentos terrenos e com o Espírito Santo também funciona assim. Você vai dando tempo, você vai conversando, você vai pedindo a opinião dele, você vai pedindo direção no seu dia a dia. E assim você vai crescendo o seu relacionamento com o Espírito Santo. E essas são as 3 dicas que eu tenho aqui para deixar para você, que irão te ajudar. Eu espero de verdade que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você tem alguma outra dica, deixa aqui no comentário, porque pode
nos comentários, né? Porque pode ajudar outras pessoas também. E por hoje é só. Clica em gostei e até o próximo vídeo.